Fala galera, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Contratualizando. Podcast esse que surgiu de um projeto de extensão que a gente está realizando na nossa faculdade, a Unifique. Meu nome é Igor, prazer, sou aluno do quarto semestre de Direito e hoje eu estou aqui com o meu amigo Ítalo, que vai se apresentar com vocês. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ítalo, faço parte do quarto semestre de Direito também, junto com o Igor, e estou aqui para apresentar algumas dúvidas, né, que nós recebemos, certo? Vamos ver a primeira pergunta. Galera, vamos saber qual é a dúvida da Dani. E aí, Dani? Bom dia, eu gostaria de saber se tem na questão de registro. É válido tanto digital, válido mesma coisa impresso? Dani, foi uma excelente pergunta essa sua. Ítalo, acho que deu para você entender direitinho a pergunta da Entendi nossa sim, amiga Dani, falando dessa questão do registro. Acredito que que ela estava sim, querendo falar da questão também das assinaturas digitais, né? A gente sim, sabe que hoje sim, em dia muitas assinaturas por contratos estão sendo feitas de maneira digital, muitas pessoas têm essa dúvida se vale tanto quanto a assinatura impressa, né? Também os documentos digitais, como a gente está tendo hoje, por com exemplo, a certeza. CNH e a prova de identidade também agora estão vindo de maneira digital. O que é que você pode falar para a gente sobre isso? Bem, é bem comum as pessoas ainda terem um pouco de receio sobre as assinaturas digitais, mas é importante entender também que, à medida que a tecnologia foi avançando, também teve que ter outros meios de contratos. Por exemplo, é, às vezes é muito mais seguro você ter uma biometria facial, um token no seu e-mail, no seu telefone, do que simplesmente você assinar o contrato da forma mais antiga, assim, entre aspas. Porque antigamente, se você parar para pensar, é, existia muito golpe, mesmo sendo escrito. Hoje em dia não, hoje em dia tem essa segurança, isso é usado por empresas, bancos digitais, então tem a facilidade, tem a segurança. Então, às vezes, o que acontece é falta de informação, às vezes as pessoas têm medo de procurarem e acaba se afastando, não procurando, enfim. Mas é totalmente seguro. Inclusive, tem uma medida provisória do ano de 2001 que regularizou as assinaturas digitais. Desde 2001 é regularizada, é aprovada pelo STF, certo? Então não tem nenhum problema em você usar assinaturas digitais, ao contrário, é muito fácil e simples você utilizar, não tem nenhum problema. E eu acho que é basicamente isso. Pois é. É interessante também a galera saber que assim, as assinaturas digitais, ela também necessita de um selo digital, que é criado pelo governo federal, que é o selo, até anotei aqui, é o ICP Brasil. Esse selo das assinaturas digitais, ele é fundamental para garantir a validade da assinatura, como o Ítalo já falou. As assinaturas digitais elas são muito válidas. Vale, às vezes, muito mais do que até a assinatura realmente escrita no papel. Hoje, Exatamente. muitos contratos hoje em dia estão sendo feito dessa maneira, de modo digital, né? Inclusive até o próprio Gov, né? O Gov tem assinatura digital Isso dentro do mesmo. próprio site. É toda validada, é bem simples, no aplicativo mesmo você faz. A gente consegue criar a sua, né? Exatamente, qualquer documento você consegue assinar com sua assinatura própria, porque é importante falar isso, porque cada pessoa tem uma identificação diferente. Então não tem como burlar isso. Cada pessoa realmente tem um endereço igual um RG, igual um CPF. Então realmente é totalmente seguro. Pois é, para quem tinha essa dúvida da questão das assinaturas digitais, foi muito interessante essa pergunta da nossa amiga Dani, porque tira a dúvida de muita gente, né, Ítalo? Com Principalmente o certeza. pessoal mais idoso, né? Acredito eu que também tem Sim, muito sim. essa dúvida. Hoje em dia a gente tem muito golpe, felizmente, por conta, né, desses problemas, É, mas dá para o pessoal entender que as assinaturas digitais são sim muito importantes, elas são sim seguras, e assinar hoje em dia documentos digitais é o futuro, pessoal. Daqui para frente papel e caneta vai ser muito difícil a gente ver, né? com certeza. Mas assinatura digital mesmo. A gente também recebeu agora do nosso correspondente uma segunda pergunta, tá? Eu vou dar o play aqui no vídeo para a gente ver direitinho. Também viu o nosso amigo que deu aqui essa pergunta. Estou aqui no Centro Comercial de Iguatu com o palhaço Jojó e o Tatal. E ele tem umas dúvidas sobre contatos. Jojó, me diga aí. Queria saber referente como é que funciona a questão do contrato e a forma de pagamento para artistas como nós, assim, o palhaço Tatal e o palhaço Jojó, é claro. Pronto, a gente recebeu aqui a pergunta do nosso amigo Aguinaldo, lá do centro de Iguatu, com o nosso amigo Célio. Ele trouxe a pergunta referente a, acredito eu que também seja relacionado também a prestações de serviço, a pequenos trabalhos. É necessário o contrato, Ítalo? O que é que você sabe um pouco sobre isso para falar para a gente? Bem, bora antes entender o que é um contrato. Tem uma pessoa que deve e tem uma pessoa que vai pagar. Para o cliente isso é bom porque ele pode pagar e receber o serviço. Acontece muitas vezes da pessoa pagar e nem
se quer receber o serviço. Isso também é bom para o empregador, o empresário, comerciante, enfim. Às vezes, ele entrega um serviço e não recebe o pagamento, certo? Então, o que acontece? Mesmo sendo pequeno serviço, pode ser um restaurante pequeno, ou então uma mototáxi, enfim, seria interessante ter algum contrato, mesmo que for mínimo, certo? Por quê? Porque à medida que tenha muita demanda, se um dia chegar a falhar, uma das partes, uma pode ser restituída do valor que perdeu, entendeu? Então é importante sim. Eu creio que, como eu já tinha dito antes, às vezes falta informação, certo? Às vezes falta a pessoa ter o interesse de fazer isso, mas isso proporciona uma segurança para todo mundo, além de é, ser prático. Você pode muito bem fazer um contrato simples, não precisa ser um contrato complexo, ou então procurar um advogado que entenda sobre isso, para ter essa segurança, né? A gente sabe que essa questão de serviço é uma questão muito importante também da sociedade, né? E é bom o pessoal também ficar entendendo assim, não necessariamente você é obrigado a ter um contrato para um pequeno serviço que se for prestado, um pequeno trabalho que for feito por alguma pessoa, mas é bom que tenha, né? Não, como o Ítalo falou, não precisa ser algo complexo, não precisa ser algo de muitas páginas, mas é bom sempre ter um contrato ali, porque você também está se resguardando, né? Uma questão de segurança. A questão da boa-fé também, né? Justamente. Agora sim, a gente também tem que analisar o caso, e assim, existe uma jurisprudência do STJ que fala da questão também assim, mas eu não fiz o contrato e eu acabei me sentindo lesado em alguma situação, contratei um serviço. Como é que muita gente pode ter essa dúvida, como é que eu faço para responder, para fazer alguma coisa em relação a isso? Sabe, você consegue falar pra gente, Ítalo, um pouco desse assunto? Sim, com certeza. Por exemplo, quando você firma um contrato, existe uma coisa chamada pacta sunt servanda. Isso significa que as partes têm que são obrigadas a entregar aquilo que prometeram. Mas não obrigatoriamente precisa ter um contrato para isso. Existem várias trocas sociais que não são firmados contrato. Então, por exemplo, se você tem um comprovante que você pagou aquela pessoa para fazer aquilo, Uhum. ou então algum tipo de conversa, até mesmo no WhatsApp, enfim, qualquer rede social, ou então só de boca mesmo, já comprova que você é, firmou um pacto ali com a pessoa, certo? Então, sim, você pode comprovar e você tem o direito de receber aquilo que você pagou, certo? Ou que você contratou. Uhum. Enfim, basicamente isso. Eu acho que dá muito bem para o pessoal entender, principalmente para quem tinha essa dúvida, né? Falando também da jurisprudência do STJ, é realmente em relação a isso. Não é necessário ter um contrato ali complexo, assinado e tudo, para dizer que houve um firmamento, né? Então, eu falo Sim, de um negócio muito interessante também, que é sobre essa expressão em latim, chamada pacta sunt servanda, que fala da obrigação de cumprir o contrato, né? Então, é muito interessante isso, mesmo que você não tenha um contrato ali, especialmente escrito, mas conversa do WhatsApp, você tem comprovante de pagamento, né? Também, como foi sim, falado, é muito interessante, porque dá para comprovar que existia ali um vínculo. Se você se sentiu lesado em alguma coisa, você pode sim correr atrás para ser ressarcido, com né? certeza, Se houver algum problema em relação a isso, né? com certeza. Agora, falando também, a gente tem uma terceira pergunta também, que a gente vai ver agora. Os nossos correspondentes estão lá no centro, nosso amigo Célio, nossa amiga Laísa, estão lá dando o nome deles lá no centro. A gente vai ver aqui agora. E aí, Gilberto, qual é a sua dúvida sobre contratos? Na união estável, como é que faz a questão da divisão de bens? Pronto, pessoal, estamos aqui com uma pergunta do Gilberto, né? É uma pergunta bem decorrente, inclusive, só que dessa vez eu vou deixar para o meu amigo Igor falar um pouco sobre isso, né? Faça isso comigo, não. Não, pessoal, para quem é uma dúvida, essa dúvida da nossa amiga Gilberta é muito interessante. A dúvida é relacionada a como funciona a questão da divisão de bem da união estável. Muita gente não sabe, mas assim, hoje em dia, o direito brasileiro já entende que a união estável ela corresponde tanto quanto o casamento em si, o casamento firmado, se for provado que existe a união estável, né? É embasada pela Lei 1723 do nosso Código Civil Brasileiro. Sim, Então, assim, é uma coisa muito interessante. Para quem não sabia, se você tem a união estável com alguém, se vocês não são casados, mas vocês vivem, tem um relacionamento, moram juntos, se vivem juntos, conquistaram coisas juntos, vale tanto quanto um casamento. Então, assim, se um dia acabar desse relacionamento chegar ao fim,
e algum dos dois quiser recorrer sobre a questão da divisão dos bens, ele pode, sem nenhum problema, porque corresponde como divisão parcial de bens. O direito brasileiro entende isso. Todas as jurisprudências brasileiras relacionadas a esse assunto têm o mesmo entendimento. Se você tem a união estável com alguém, corresponde como divisão parcial de bens. Muita gente pergunta se não teria como mudar isso, né? Que é uma coisa bem interessante também. E até uma dúvida para a gerador pessoal. Sim, você consegue mudar isso, mas você tem que fazer um contrato expressamente em cartório com essa pessoa, dizendo que assinado, reconhecido, que vocês, se chegar ao fim do relacionamento, vocês têm divisão absoluta de bens. O que é seu, o que é do seu parceiro é do seu parceiro. Isso também se aplica também hoje em dia a casais homoafetivos, já que já existem jurisprudências sobre esse assunto que já estão sendo aplicadas e isso também tem um assunto que tem ganhado muita proporção. Mas para quem tinha dúvida, realmente é mais sobre isso mesmo, galera. Se você tem a união estável com alguém, você tem comunhão parcial de bens. Ótimo, Deu para perfeito. entender. Perfeito. Bom dia, estou aqui com o seu Hernando, ele que é empresário aqui do Iguatu, e ele tem uma dúvida em relação a contratos. Como é, seu Hernando? Bom dia a todos. Eu tive a minha conta da energia cortada com ela paga, né? Então recorri a um escritório da advocacia e eles perderam o prazo para apresentar as provas, né? Isso. Então o juiz deu o ganho de causa a Eno por falta de provas. O que é que eu posso fazer para ainda eu conseguiria recorrer novamente? Pois é, pessoal, nós estamos agora com a pergunta do seu Hernandes, né? E a pergunta dele também é uma pergunta muito recorrente, porque ele teve a conta de energia dele cortada, mesmo estando paga, certo? Ele procurou um advogado e o advogado perdeu o prazo do processo. E ele quer saber o que ele pode fazer nessa ocasião. E meu amigo Igor aqui vai falar um pouco sobre isso. Essa questão é muito interessante, Ítalo. Inclusive, já conheci muitas pessoas que tiveram esses casos, assim, corte de luz indevidamente e tudo certo, chega lá, corta a luz e muita gente recorre à justiça realmente, né? Mas eu só vim ter realmente entendimento, acredito você também, depois que a gente começou a fazer a faculdade, né? Como isso Sim. é interessante. Mas, indo para a resposta da pergunta em si, quando a gente fala da questão de contratos, os advogados também estão dentro dessa questão de contratos, já que quando você procura um escritório de advocacia, você assina um contrato para fazer um vínculo com aquele seu advogado, né? Seu Hernandes procurou um escritório de advocacia, procurou um advogado, apresentou ali as suas evidências, o que tinha acontecido e o advogado aceitou o caso, né? E então ele firma um contrato com o seu Hernandes, contrato de honorários, né? Sobre esse caso. E ele acabou, como foi do seu Hernandes disse, ele acabou perdendo o prazo. Uma das dúvidas que eu analisei aqui também do seu Hernandes, que ele falou, se ele poderia recorrer novamente. E assim, ele pode recorrer novamente se já não tiver perdido o prazo total da ação, que são 15 dias, depois da decisão do juiz. Se não, se já tiver transitado em julgado, ele não consegue recorrer novamente, né? Mas falando nesse caso, direcionando ao advogado, como o advogado perdeu o prazo, né? E se for constatado que é uma culpa exclusiva do advogado, se foi por conta realmente de uma imprudência do advogado de ter perdido o prazo, o senhor Hernandes pode pedir o ressarcimento daquilo que foi pago já para o advogado, ou pode até, se ele foi lesado, se ele se sentiu, é, se recebeu danos, né? Melhor dizendo, se seu patrimônio foi danificado por algum problema da questão da falta de energia, se há algum problema pessoal em relação a isso, ele pode ser ressarcido. Inclusive, a OAB, o Código de Conduta da OAB, fala de que essas ações, esses acontecimentos por conta dos advogados, se perca de prazo, se for constatado que foi realmente algo, algo ali de descuido mesmo, Sim. não ligar realmente ali, a OAB pode até levantar medidas, sanções para esse advogado, Isso. é muito interessante. Então, assim, o Fernandes tem todo o direito de recorrer contra o advogado, se ele quiser. Ele não é obrigado a pagar também os honorários em relação a isso.
Ele pode recorrer também para ser devolvido, ressarcido a ele que aquilo que já foi pago. Então, assim, quando se fala questão de contratos, é como você até a gente falou anteriormente, né? É questão da pacta sunt servanda, né? Os contratos devem Com ser certeza. cumpridos, devem ser respeitados. Principalmente o contrato que é firmado, assim, de uma maneira tão complexa. Que um contrato de honorários, ele é um contrato específico para aquela pessoa, específico para aquele caso. Ele é personalizado para você. Você assina confiando que você vai ter seu direito resguardado, né? Já que a gente sabe que no Brasil, para a gente chegar até a justiça, a gente precisa de um mediador, que são os advogados, né? E na situação do Fernandes, é uma situação bem chata, né? O que aconteceu. Mas ele pode ser ressarcido sim, sem nenhum problema. A questão, assim, mesmo com a perca do prazo, não tem nenhum problema em relação a isso. Ele pode receber tudo que já foi pago, ou ser indenizado, se for contestado, se for detectado que houve algum dano ali no seu Fernandes, ele pode ser ressarcido sim, sem nenhum problema. Com certeza. Inclusive, só recapitulando, no artigo 34, artigo 23º do Estatuto da OAB, realmente o advogado tem a carteira da OAB suspensa por conta disso. É interessante a gente ver essa questão, esse acontecido, né, esse fato. Porque é algo, assim, que quando você procura um advogado, você está procurando a pessoa que vai trazer uma resposta ali pro seu caso, né, pro que está acontecendo. Então, quando ele vai, perde o prazo e você acaba sendo lesado por conta disso, a OAB vai e ela tem essa sanção, né, que é algo muito interessante. Pois é, Ítalo, acredito que seja só isso, né? A gente recebeu essas 4 perguntas dos nossos correspondentes. Inclusive, queria agradecer aos nossos amigos Célio e Liza que estiveram no centro recolhendo essas perguntas. Trabalho sensacional, fenomenal, né? A gente se despede de vocês por aqui. Esse projeto que a gente está fazendo do podcast Contratualizando, ele é um projeto de 3 episódios somente, galera. Realmente é um projeto bem curto, mas a gente veio com a intenção de tirar dúvidas, né? Muita gente dúvidas relacionadas aqui, acredito que as perguntas que aqui foram feitas são a dúvida de muita gente, e esse é o nosso objetivo, é levar o direito a vocês de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila de ser entendido. Então, Ítalo, por favor. Prazer, cara. Foi muito bom estar com você aqui. Foi uma honra estar contigo, você é um cara Igualmente. sensacional, papo fenomenal, e é isso. A Tamo gente junto. agradece a atenção de todos vocês e fiquem aí para o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.